Oi, alunos do 7º ano. Meu nome é Deise e eu sou professora de Ciências da Rede Municipal de Itabira. Hoje, vamos estudar a divisão dos seres vivos. Este assunto está nas páginas 26, 27 e 28 do Caderno de Atividades 2. Há muito tempo, a classificação dos seres vivos desperta interesse nos cientistas. E para que a classificação aconteça, várias características são consideradas. Todos os seres vivos existentes já foram classificados em apenas 2 grandes reinos, reino animal e vegetal. Com o avanço tecnológico, foi possível perceber que os seres possuíam características que não cabiam nesses reinos. Então, foram reclassificados e agora temos os 5 reinos da classificação atual: Monera, Protista, Fungi, Animalia e Plantae. Eu sei que, nesse momento, vocês devem estar se perguntando: professora, como eu vou fazer para saber qual reino pertence cada ser? Então, para isso, precisamos perceber as características de cada reino. Acompanhe comigo. O reino Monera, ele é composto por organismos unicelulares. Possuem apenas uma célula e são procariontes. O material genético ele fica solto no citoplasma. Esse reino é composto pelas bactérias e cianobactérias. As bactérias possuem grande importância econômica, seja pela produção de alimentos ou pelas doenças causadas por elas. Nós temos a tuberculose, que é uma doença provocada por bactérias. Ela provoca uma tosse persistente no infectado. O tratamento é feito com antibióticos prescritos pelo médico e a medida preventiva inclui a vacina BCG. Nessa próxima imagem, nós temos o reino protista. Ele é composto por seres uni- e pluricelulares, que são formados por várias células. Nesse reino, temos seres heterótrofos, que precisam se alimentar de outros seres, como é o caso dos protozoários, e autótrofos, que produzem o seu próprio alimento, como é o caso das algas, que são as produtoras desse reino. Preste atenção. A doença de Chagas é uma infecção causada por protozoário. Ela pode ser assintomática, em alguns casos, e em outros pode causar problemas cardíacos e digestivos. O barbeiro pica as pessoas que são infectadas por esse protozoário. E o controle do barbeiro, que é esse inseto que apareceu na imagem, é necessário para que as pessoas não se contaminem. Agora, vamos para o reino Fungi. Como vocês devem ter deduzido, ele é composto por fungos, cogumelos e leveduras. Ele possui organismos uni- e pluricelulares e são todos heterótrofos. Os fungos, juntamente com as bactérias, são responsáveis pela decomposição da matéria orgânica no nosso ambiente. Eles são muito importantes para o homem por poderem ser utilizados na produção de medicamentos e alimentos. Eles podem causar doenças? Sim, podem. A frieira é uma infecção que provoca rachaduras e bolhas entre os dedos, acompanhada de coceira e ardor. Os fungos, eles gostam de locais quentes e úmidos, e os pés possuem esse ambiente adequado para eles. Vejam aqui um representante do reino Animalia. Ele é composto por seres eucariontes. Isso quer dizer que eles possuem uma organização, e o núcleo é bem delimitado. São pluricelulares e heterotróficos. Esse reino, ele possui seres com uma grande diversidade de hábitat e forma corporal. Na imagem, temos os seres invertebrados, que são animais que não possuem coluna vertebral, como é o caso da estrela do mar. Os seres vertebrados também fazem parte do reino Animalia. São aqueles que possuem esqueleto interno e coluna vertebral, e um crânio para proteger o cérebro. Vamos conhecer alguns organismos que compõem esse grupo.
peixes. São organismos adaptados à sobrevivência e reprodução no ambiente aquático. Temos os tubarões, como exemplo de peixes com esqueleto cartilaginoso, e a traíra como exemplo de peixes com esqueleto ósseo. Agora, vamos ver os anfíbios. Eles foram os primeiros vertebrados a habitar o ambiente terrestre, mas vivem sempre próximo ao ambiente úmido. Eles possuem a pele fina, coberta por muco, e dependem da água para se reproduzir. Como exemplo, nós temos os sapos e as cecílias, que são bastante confundidas com as cobras. Embora os anfíbios tenham sido os primeiros, foram os répteis que ganharam de vez o ambiente terrestre. Eles desenvolveram condições propícias para se reproduzirem longe da água. Seus ovos possuem cascas resistentes que protegem seus filhotes, além da pele grossa, muitas vezes coberta de escamas e placas. O próximo grupo é o grupo das aves. Ele é o único grupo que possui penas. As penas, elas são constituídas de queratina e ajudam a impedir a perda de calor. Chegamos ao grupo do qual fazemos parte, os mamíferos. Esse nome é dado pelo fato das fêmeas possuírem glândulas mamárias desenvolvidas que produzem leite para alimentar os seus filhotes. A pele dos mamíferos apresenta outra peculiaridade. Ela é coberta de pelos. Os mamíferos e as baleias, que são nossos representantes aquáticos, eles possuem pelos apenas na fase embrionária, tá? Esse grupo é composto pelos golfinhos, pelo ser humano, pela onça-pintada e pelos morcegos. Agora vamos para o próximo reino, o reino Plantae. Eu sou apaixonada por esse reino. Ele é composto por organismos pluricelulares e eucariontes. Nesses aspectos, elas são muito semelhantes aos animais e a muitos tipos de fungos. Entretanto, tem uma característica que as distingue desses seres. São autotróficas. Os organismos desse reino possuem a capacidade de realizar fotossíntese, utilizando energia luminosa, água e gás carbônico para produzirem o seu próprio alimento. As plantas, elas são divididas em quatro grupos. O primeiro é o das briófitas, que são plantas que não possuem vasos condutores de seiva e precisam de água para se reproduzirem. Não possuem raízes, nem folhas, nem caules verdadeiros. Também não possuem frutos ou sementes. O segundo é o grupo das pteridófitas. Elas são formadas por plantas com vasos condutores de seiva, que permite que elas tenham tamanhos muito maiores. Elas precisam da água para se reproduzir. Elas possuem folhas, raízes e caules verdadeiros, mas não possuem frutos nem sementes. O terceiro é o grupo das gimnospermas. Também são plantas vasculares. Isso quer dizer que elas possuem vasos condutores de seiva. Não possuem frutos, mas possuem sementes, tá? E por último, temos o grupo das angiospermas, que possuem todas as características das gimnospermas, porém, elas possuem a semente dentro dos frutos. Ok? Para encerrarmos, vamos falar um pouco dos vírus. Os vírus são diferentes de todos os organismos pertencentes aos reinos dos seres vivos. Eles não são formados por célula, por isso, não se enquadram em nenhum dos reinos estudados. Eles precisam encontrar uma célula para sobreviver. Se compararmos a estrutura de um vírus com todos os organismos celulares que estudamos hoje, eles são muito simples. Eles são, basicamente, material genético envolto por uma camada proteica. Nesse momento, estamos vivendo uma pandemia provocada por vírus.
A Covid-19 é uma doença causada pelo coronavírus. Sua transmissão se dá pelo contato próximo, aperto de mão, compartilhamento de objetos, pela tosse, espirro ou catarro. Por isso, estamos em casa, nos prevenindo. E quando sairmos, é imprescindível a utilização das máscaras. Os sintomas da doença são variados e vão desde febre à dificuldade respiratória, que, se não tratados, podem levar à morte. Outras doenças virais muito conhecidas são a gripe, que nós já possuímos vacina, e a dengue, que nós não podemos esquecer. Vamos aproveitar esse momento para acabar com os criadores do mosquito e impedir com que ele se espalhe. Nós ficamos por aqui, faça suas atividades e bons estudos!